Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Moisés Leal. Hoje eu vou fazer um conteúdo aqui para você, mostrando como é que eu faço os meus vasos, né? E agora hoje eu vou fazer um vaso desse modelo aqui, ó. Um vaso desse tamanho aqui, desse modelo, tá certo? Um chama caqueira, né? Outro chama vasos para rosa do deserto, como você conheça. Eu vou confeccionar uma peça como essa aqui e você vai ver todo o processo que eu faço, tá certo? Fazer um igual a isso aí. Vou acompanhar aí o processo aí, como é que eu faço meu vaso. Vaso de cimento bastante resistente e vamos acompanhar aí passo a passo. Para mim estar confeccionando o meu vaso, eu uso essa peça aqui como molde, né? Eu uso ela para fazer o meu molde. Isso aqui, pessoal, não é nada mais que um balde, né? Eu serrei o balde, aqueles balde de 18 litros. E tá aqui, esse balde aqui, ó. Essas peças aqui são as minhas formas que eu faço meus vasos, tá certo? E essa parte aqui foi que eu cortei o balde, sobrou, tá entendendo? Eu cortei, aí sobrou essa parte aqui, eu uso ela para mim tá fazendo as minhas carqueiras, né? Tá certo? Então eu vou colocar ela aqui sobre a minha mesa giratória e você vai ver como é que eu faço esse vaso. Acompanha aí todo o processo aí, tá certo? É bastante simples. Não tem dificuldade para estar fazendo a peça. Posicionar bem aqui em cima da mesa aqui, certo? Então vamos acompanhar. Primeiramente eu tenho que fazer o meu molde de areia, né? Como você viu, coloquei a areia aqui, agora eu vou compactar essa areia para ela ficar bem firme, né? Para que quando eu for fazer o vaso ele não desmontar. Quando eu estiver colocando cimento ele não arriar, né? Ou se desmanchar. É desse jeito que eu faço aqui a minha peça. Então, tenho que compactar bastante com um pedaço de madeira. Se você for fazer também, é interessante você fazer isso. Porque você deixando aí o molde de areia bem compactado, quando você for colocar o cimento, ele não desmorona, né? Tá certo? Vou colocar mais areia aqui. Isso aqui é o primeiro processo, né? Para estar fazendo. Primeiramente tem que fazer o molde para depois vir com o cimento. Como aqui é um trabalho artesanal, é desta forma, né? Agora, quando a pessoa vai fazer nas formas, é bastante simples. Você vai só fazer a massa, né? A massa de cimento e encher as formas e tudo bem. Mas aqui é um trabalho totalmente artesanal, né? Você tem que fazer manual. E qualquer um pode fazer, não tem dificuldade não. Vou dar uma pausa aqui. O trabalho é esse aqui, é encher isso aqui. Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Quando eu voltar, já vou estar com esse molde aqui já feito e vou passar algumas dicas para você aí. Tá certo? Acompanha aí. Pronto, pessoal. Após você fazer a retirada do seu molde, né? Da sua forma, na verdade. Esse aqui... Depois que você tira a forma, né? Que você usa para estar fazendo o molde de areia, na retirada da forma, às vezes acontece de ficar algumas falhazinhas. Aí você vai, corrige. Aí ficando algumas falhazinhas, você corrige, né? E o molde já está pronto para você confeccionar o seu vaso. Agora o próximo passo agora é colocar a massa de cimento.
E a massa de cimento que eu fiz para estar fazendo esse vaso aqui foram 2 medidas de areia e uma de cimento. Eu usei esse balde aqui, ó. Eu coloquei 2 medidas dessa de areia. Eu usei aqui uma areia média, né? Mas se você não tiver areia média, pode ser uma areia fina, você vai usar a areia que você tiver aí. Eu usei 2 medidas dessa de areia e uma medida de cimento. Aí agora com você aí vai depender do tamanho do seu vaso que você vai fazer. Como eu vou fazer aqui um vaso pequeno, eu usei essas medidas. Mas se você for fazer um vaso grande aí, você vai calcular. Você vai ter uma base aí da quantidade. Mas a proporção é essa: 2 de areia e uma de cimento. Não importa o tamanho do vaso, mas a medida é essa. Quando você colocar 2 medidas de areia, você tem que colocar uma medida de cimento. Tá certo? Obedecendo essa regra aí, vai dar tudo certo. E agora eu vou colocar aqui a massa de cimento sobre a minha peça aqui, para já começar a confeccionar aqui o meu vaso. Vasinho rosa do deserto. Aí, próximo passo do nosso trabalho. E eu uso essa pecinha aqui de PVC, um pedacinho de cano. Eu já deixo aqui porque ele já vai servir como medida de altura aqui, para eu ter uma noção da altura aqui, da espessura da parede do vaso, né, do fundo do vaso, e também já serve como furo, né? Eu poderia fazer sem colocar isso, né? Depois fazer o furo aqui, mas eu já vou deixar ele no lugar, porque quando eu retirar, o furo do meu vaso aqui já fica pronto, tá certo? E ele também serve para mim como referência na altura do fundo do vaso, como eu falei. E é bastante simples para você estar fazendo um trabalho como esse. Não adianta, não precisa você se apressar, tá certo? Você pode usar aí para fazer o seu molde de areia qualquer peça que você tiver. Eu usei aquele pedaço, aquela sobra daquele balde, mas você pode usar aí já uma formazinha que você tiver aí, algum recipiente, tá certo? Então é importante você começar aqui pela altura do fundo do vaso e também você já se baseia aqui na altura do fundo do vaso, a grossura que vai ficar. E é importante também você fazer logo a borda, para depois você preencher a lateral, certo? Então você vai preencher na borda, a borda do vaso, ó, tá vendo? A lateral, com calma, sem se apressar. Você vai preenchendo, circulando, porque é tempo que ele vai endurecendo, tá certo? Vai secando. E quando você colocar essa massa da lateral, ela vai ter apoio e não vai ficar caindo também. Vai ajudar no trabalho. É desse jeito que eu faço as minhas peças. É um trabalho que requer paciência, tá certo? Você tem que ter paciência para estar fazendo esse tipo de trabalho. Pronto, eu já fiz aqui, já coloquei aqui nas laterais e aqui na parte de cima. Agora eu vou preencher essas partes aqui, que você está vendo. E você vai batendo a massa, olha.
como se estivesse fazendo o reboco de uma parede de uma casa. É a mesma coisa. Esse é o primeiro passo. Já coloquei a primeira camada de massa. Eu já tenho noção aqui da espessura do fundo do vaso. E também eu já tenho noção aqui das bordas, né? Agora é preciso aqui fazer o quê? Deixar essa massa ela secar um pouco aqui, tá certo? Endurecer. Aí eu venho depois, aplico mais outro pouco de massa aqui, já para estar dando o acabamento. É desse jeito que você vai fazer o vaso. Não adianta ter pressa de encher a peça toda de uma vez, que ela vai correr o risco de desmoronar. Não dá certo. Você preenche todo o seu módulo de areia, né? Deixa ela secar um pouco, aí depois você vem e coloca mais massa para fazer o acabamento. Tá certo? Não tenha pressa para fazer esse tipo de trabalho. Então você viu aí desde o início até o ponto que está. Eu vou aqui deixar essa massa secar um pouco para vir colocando, aplicando outra camada de massa e fazendo o acabamento. Certo? É desta forma aí. Não esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para estar nos ajudando. Certo? Eu deixei passar um tempo, ela tá seca, tá certo? E agora eu vou fazer o acabamento, né? Vou preenchendo aonde precisar, colocar mais um pouco de massa e fazer o acabamento na minha peça, tá certo? Para mim tá fazendo aqui o acabamento da minha peça aqui, para deixar ele arredondadozinho, um anelzinho em volta aqui da borda do vaso, eu vou usar essa peça aqui, tá certo? Já tá fazendo o acabamento aqui da boca do vaso aqui. E você vai conferir o resultado depois. Olha aí como ele fica, ó. Bem redondinho aqui, as bordas dele. É com essa peça aqui que eu faço o acabamento, tá certo? Isso aqui é um tipo de trabalho, pessoal, que não quer pressa, você tem que fazer no tempo dele. A massa vai secando e você vai trabalhando, tá certo? Porque se você insistir, às vezes, de fazer de uma vez, pode manchar, não dá certo.
As bordas do vaso já tá pronta, agora eu vou fazer o acabamento nessa lateral aqui, ó. Certo? E para isso aqui eu vou usar essa ferramenta, né? O meu vaso está praticamente pronto, tá vendo? É desse jeito que eu confecciono esse tipo de vaso, certo? Olha só como é que tá ficando. Certo? É dessa maneira que a gente faz. Então, se você está gostando do meu vídeo aí, se não se inscreveu ainda, se inscreva. Aproveite aí para ativar as notificações e também compartilhar para estar divulgando o nosso trabalho, tá certo? O meu vaso aqui já está pronto praticamente. Só dar uns acabamentos aqui e dar umas falhazinhas aqui e você vai ver o resultado, tá certo? Acompanha aí, passo a passo, todinho completo. Vou mostrar para você como ele vai ficar finalizado. Pronto, o nosso vaso está praticamente pronto. Agora eu vou fazer aqui os pezinhos dele, tá certo? Para fazer a finalização. Pronto, essa massazinha aqui vai ser o formato dos pés. Vou deixar ela secar mais um pouquinho aqui para estar dando um acabamento, tá certo? Vou tirar esse cano aqui agora, que eu tinha colocado no início, tá certo? Ele já serve como furo e também serviu para mim ter uma noção da espessura do fundo do vaso, para não ficar muito grosso nem muito fino. Não precisa colocar isso, né? Mas eu fiz, né? Você, quando for fazer o seu, não precisa fazer exatamente assim, tá certo? Você pode deixar para fazer o furo depois.
Pronto, meu vaso aqui já está com o furinho feito, agora é só dar acabamento aqui nos pezinhos dele e finalizar. Eu vou usar esse balde aqui para estar nivelando aqui os pezinhos dele, né? Porque se eu não colocar aqui uma cerâmica aqui em cima ou alguma coisa para que fique niveladozinho todo na altura só, quando colocar no chão ele vai ficar balançando, tá certo? É importante você colocar alguma coisa aqui em cima para estar deixando os pezinhos tudo na altura só. Uma cerâmica ou até mesmo um balde, como eu vou fazer aqui, certo? Você vai colocar e vai pressionar. Meus pezinhos aqui já está todo na altura só aqui. Agora eu vou dar um acabamento aqui nos pezinhos. Não é preciso fazer muito grande não, pessoal. Aquele é maneirinho, certo? Não vai ter problema. Pronto, os pezinhos do meu vaso já está pronto. Vou passar esse pincelzinho aqui para dar um acabamentozinho aqui. Eu poderia deixar ele todo lisinho, mas como eu vou fazer um acabamento aqui, tipo uma textura, né? Dar um sapisco aqui com a borda de cimento, ele vai ficar todo arrepiadozinho. Você vai ver como é que vai ficar o detalhe do acabamento. Certo? Por isso que eu não alisei aqui. Eu já poderia deixar ele bem lisinho, mas como eu vou fazer um tipo de acabamento diferente, aí eu estou deixando assim mesmo. Vou passar só o pincelzinho para estar fazendo uma correçãozinha aqui. Tá certo? O acabamento da sua peça você é quem vai definir como você quer. Não tem assim um padrão. Aí fica por conta da sua criatividade. Como é um trabalho artesanal assim, você não tem assim, você tem liberdade de fazer aí do seu gosto, né? Como o acabamento desse vaso não é um acabamento liso, é um acabamento feito uma textura, por isso que eu estou fazendo assim. Mas eu poderia já deixar ele todo lisinho, bem acabadozinho, no ponto de receber a pintura. Como eu vou deixar ele feito uma textura, tipo um chapisco, não há necessidade de eu deixar bem acabadozinho, tá certo? Agora eu vou aplicar aqui o acabamento final, certo? Que é uma mistura de água com cimento. A água com cimento eu vou jogar sobre a peça. Desta forma aí, ó. É dessa maneira o acabamento desse vaso.
Pronto, esse é o acabamento do meu vaso, né? Ele vai ficar um acabamento com a textura. Aquela textura bem arrepiada. Aí agora, para finalizar, vou pegar minha peça para dar uma alisada aqui só na borda dele, tá certo? Pronto, agora eu vou aqui alisar essa borda dele e o trabalho está finalizado. Pronto, e a nossa peça está totalmente concluída. Agora esperar ela secar para passar impermeabilizante, tanto por dentro como por fora, e fazer a pintura, tá certo? Mas a nossa peça aí está pronta, tá certo? É desse jeito que eu faço meus vasos. Essa maneira aqui que eu fiz dá um pouco de trabalho, mas existem outros modelos, né? Sem esses acabamentos laterais, que é mais simples de fazer, tá certo? Mas a técnica é a mesma, para você estar fazendo aí com as formas, né? Com os módulos de areia. Você vai ter que pegar a sua forminha, colocar a areia dentro, tem que molhar e deixar ela no ponto certo que eu falei, tá certo? Nem muito molhada, nem muito seca. Depois desenformar e colocar o cimento e ir dando um acabamento de acordo com a peça aí. Também não pode se apressar muito, tá certo? Devido que o cimento mole, ele, se você insistir muito, ele quer se quebrar, certo? Então é desse jeito que eu faço as minhas peças aí. Se você gostou, tá aí, ó, um excelente trabalho, simples, certo? E você pode estar fazendo aí. Não deixa de se inscrever, de compartilhar o vídeo, para estar nos ajudando, certo? Então esse é o resultado do nosso trabalho. Ficou igual aquele ali que eu vou mostrar para você. É uma peça semelhante a essa aqui, ó, com esse acabamento, certo? Desse mesmo jeito. Você está colocando aí as suas plantas aí, rosa do deserto e outros tipos de plantas. Aqui está a peça totalmente finalizada, em detalhes para você. Como eu falei, o acabamento ficou tipo um chapisco, né? Uma textura, os pezinhos, o furo, essas bordas laterais, tá vendo? Com um acabamento excelente. Então, se você gostou do nosso trabalho, compartilha para ajudar o canal, tá compartilhando essas ideias com você aí, certo? E a medida, como eu falei para você, da massa é 2 medidas de areia para uma de cimento, tá certo? Vai ficar uma massa boa e a sua peça vai ficar desta forma, né? O acabamento aí é este. Agora eu vou fazer o quê? Depois dar o impermeabilizante e aplicar a pintura. E esse é o resultado do nosso trabalho.